Bom dia! No Opinião Minas Especial de hoje vamos conversar com o professor da Universidade de Paris 8, Yves Saint-Omer, e o cientista político André Rubião. O tema da nossa conversa é representação e democracia participativa. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui, os estúdios da Rede Minas, né? Muito bem-vindo. Rubião também. Bom dia. E eu estou trazendo a vocês hoje a reflexão sobre um livro extremamente importante que acaba de ser lançado aqui pela editora da UFMG, que chama O Poder do Povo. É o júri popular e a democracia participativa, né? Nós aqui também no Brasil vivemos sempre a expectativa de uma reforma política sempre anunciada como prioritária e urgente, e nunca feita. Mas não é só no Brasil que o regime representativo está em crise, também no mundo todo está em crise. Esse livro é uma reflexão, e ele consegue fazer muito bem um diagnóstico dessa crise, e também ele traz o que é o mais importante na minha leitura, sugestões para que você torne o sistema político mais representativo e a democracia mais participativa, né? Por que o sistema representativo está em crise, professor? Acho que o tempo é diferente do século passado. No século passado, era possível criar o progresso. Na Europa, os partidos políticos ficavam bem fortes. A participação da classe operária. A participação da classe operária, o Estado social. Então, havia um sistema no qual a gente podia reconhecer os políticos como os seus. Sim. E agora não mais. André, está mais difícil agora distinguir esquerda e direita em função exatamente dessa crise da representação? Acho que a leitura serve para os dois lados, tanto difícil para distinguir como para definir também, né? Sim. Então, um sistema em aberto, acho que o livro do Yves propõe formas alternativas aí que transitam entre esquerda e direita. Tem propostas do livro dele que eu entendo mais de esquerda, mas adotadas por governos de direita. O caso do júri de cidadãos foi adotado por muitas políticas de direita. Então, um tema, esse estereótipo sempre muito perigoso, né? Direita e esquerda, eu acho que ele está aberto aí a novas discussões. Mas não, eu acho que a proposta do livro é clara, é uma proposta que está mais à esquerda no espectro político. Perfeito, né? Em face da crise da representação, podemos dizer que, como tendência, caminhamos para uma democracia midiática? Acho que tem duas tendências. Uma tendência é a política se faz sempre mais na televisão, com mais espetáculo que conteúdo. Você pode ver no Brasil, você pode ver na França, na Europa. Mas tem também... O melhor exemplo disso é exatamente a época da campanha eleitoral. Sim, né? Evidentemente. Virou um espetáculo de televisão do que propriamente anúncio e discussão de propostas efetivas. Evidentemente. Mas tem também inovações que vão no outro sentido, de uma discussão de melhor qualidade, de participação de muita gente na discussão. É essa tendência que acho que temos que valorizar. Perfeito. Você queria completar? Eu queria completar, é uma questão importantíssima do livro, essa questão da formação da opinião pública, essa questão midiática, né? Como que a mídia hoje é importantíssima, é uma questão amplamente abordada no livro, como ela é muito ativa na formação dessa opinião pública e ele busca uma outra opinião pública. Acho que a gente vai voltar nesse tema aí mais à frente. Sim, e em que consistiria essa democracia midiática? Exatamente pela importância que a mídia tem, ou cada vez mais a política vai se fazer, digamos, com pesquisas de opinião e com o uso do marketing político, do rádio e da televisão? Essa é uma tendência mundial, né? É uma tendência mundial. É um sistema no qual o evento é só na televisão, a pesquisa só o evento, e depois o mundo real fica fora. Sim. Que dizer, por exemplo, do distanciamento dos políticos da própria sociedade e dos movimentos sociais? Eu acho que tem sistemas de sinergia entre esses dois e, ao mesmo tempo, tem esse distanciamento. Eu acho que de uns tempos para cá melhorou. Né? Isso acho que a gente tem que afirmar, mas ainda tem muita margem para sistemas
não só de sinergia entre essas duas partes, mas sistemas que pegam o que ficou na margem aí da sociedade, né? Formas como as apresentadas no livro que ficaram à margem, que estão aparecendo aqui, que podem interagir de forma diferente da que vem sendo feita. Ao lado no seu livro fica muito bem claro, ao lado, digamos, dos problemas referentes à representatividade, há também sintomas novos de uma certa vitalidade, de uma certa renovação da democracia. Que sintomas seriam esses? Bem, acho que a política na Europa, no Brasil conosco não tão bem o país, então posso falar mais para a Europa. Na Europa, uma coisa importante é que os movimentos sociais estão mais livres que no passado. No passado, a ligação com o partido político era muito forte, sem uma capacidade de inovação. Agora é maior. As famosas correias de transmissão que o Lenin falava. Exato, exatamente. E também tem uma inovação democrática, não só na sociedade civil, mas de cooperação entre a sociedade civil e o Estado, o governo, as prefeituras. É algo novo, acho. Sim. No prefácio, você fala muito que a sociedade caminharia no sentido de uma democracia participativa e deliberativa. Como distinguir esses dois conceitos que são vitais no livro? Isso, é uma temática muito difícil, né? Na introdução eu comparo com o Bouvard e Pécuchet, os dois personagens de Flaubert. Eu falo que eles têm muito mais a democracia participativa e deliberativa, muito mais pontos em comum do que divergências que as possam desunir, não é? Claro. Porque é um tema profundo, mereceria mais tempo para a gente esclarecer, mas de forma muito breve, e eu fiz isso no livro, eu diria que o Brasil tem uma tradição participativa mais forte que deliberativa. E o livro, nós vamos tratar dos temas deliberativos que ele propõe, esses temas seriam mais europeus, tanto é que eles são inéditos aqui. Traria esse diálogo entre as duas, mas um diálogo difícil, a gente precisaria ter muita calma para definir isso. Talvez a democracia participativa faz que a gente que não tem uma carga de confiança, que não é elegido, pode participar na decisão. O importante é que tem gente que participa na decisão. A democracia deliberativa é um pouco diferente. A ideia é de que a decisão tem que ser presa depois de uma boa discussão. Sim. E ampliada. É ampliada. Com a participação do cidadão comum. Evidentemente. Pero o enfoque é mais na discussão. Na participação, é mais uma participação grande do povo, dos cidadãos. O orçamento participativo, você diria que é um bom exemplo de democracia participativa? Ele traz os dois. Aí é que está a dificuldade. Sim, ele traz tanto a participação quanto a deliberação. O que ele traz de um e de outro? A participação, ela está muito ligada à mobilização. A distinção que eu fiz no prefácio é essa. Tem um lado participativo que foi muito presente no orçamento, no Fórum Social Mundial, que é a mobilização das massas, e que não está aí a democracia deliberativa, ela está mais, os exemplos que ele trata no livro são exemplos um pouco mais tecnocráticos. Então tem uma pequena diferença, mas tem muitos pontos em convergência. Sim, porque, digamos, na democracia participativa são muito mais as lideranças, as pessoas que já são ativas. Isso. Na deliberativa são as pessoas comuns, você trazê-las para cá e estimular propriamente um debate para que você forme, a partir desse debate, a opinião pública. Interpretei certo, professor? Sim, certo. Pero talvez o interessante no OP, por exemplo, em comparação com o que se faz na Europa, é que no OP a gente de um beiro tem que falar com a gente do outro beiro para dizer... De um bairro para outro bairro. Não só com os políticos, mas também com os cidadãos. Sim, no sentido horizontal.